Senhor tem para falar conosco nessa noite, através do servo dele. Vira sua mão para cá, Senhor Deus e Pai, aí está o teu ungido, teu servo, que vai ministrar a tua santa palavra. Usa o teu filho de uma forma sobrenatural nesta noite, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos receber o homem de Deus com as palmas bem alegres do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. Quantos estão felizes em poder estar na presença de Deus aqui? Quantos ainda têm sede de ouvir a palavra de Deus? Diga para o teu irmão: Deus vai falar contigo hoje. Glória a Deus. Quero louvar a Deus, aleluia, pela vida dos irmãos, por esta festividade dos jovens. Eu acredito que se encerra hoje, de fato, né? É uma extensão do que Deus tem feito aqui nesse lugar. Eu quero aqui tecer os meus perdões pela nossa congregação não poder estar aqui nesse período de festa, porque nós tínhamos outros compromissos já que estávamos agendados. Mas aprove a Deus que viéssemos hoje aqui, pela bondade de Deus, para que a bênção de Deus se estenda sobre a nossa casa, sobre a nossa vida também. Tá bom? Antes de nós lermos o texto sagrado, eu só queria deixar um recado aqui aos irmãos. Você que quer levar sua bênção, não é um emprego igual do meu amigo Gabriel, mas nós temos aí algumas vagas para trabalho, tá? Lá na nossa congregação, algumas pessoas já começaram a trabalhar, eu acredito que aqui também, tá? Mas nós temos aí algumas vagas com carteira assinada de R$820, tá? Ticket de R$220. Você que está desempregado, não quer passar o Natal em branco, tá? Você nos procura no final, eu vou te dar o endereço certinho para você sair daqui com a tua vitória. Quem entendeu? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra ela no livro de 1 Reis. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo de número 44. Essa mensagem o Senhor me concedeu, ela é um tanto quanto esquisita, mas Deus vai falar contigo hoje. Glória a Deus. Quantos vão orar pelo pregador da noite aqui, irmãos? Para que Deus nos use aqui nesta noite. 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 44. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero você encontrar. Quando você encontrar, diga amém. Graças a Deus. Então me acompanhe. E diz assim o texto, versículo 44 do livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 44 diz assim: sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Você diz amém? Amém. Por favor, tome o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu louvo a Deus, porque você está aqui com desejo ainda de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra um tanto quanto difícil de explicar, porque trazendo para os dias atuais, nós vamos começar a entender que Deus, Ele usa quem quer. Deus, Ele fala com quem Ele quer.
Deus é soberano, está em cima. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é poderoso. Quando nós olhamos para a vida deste homem por nome de Elias, nós vamos começar a trazer para os nossos corações algumas indagações. A primeira, saber a origem de Elias. De onde saiu este homem? Quem era o seu pai? A Bíblia não traz para a gente a ideia de paternidade, muito menos de maternidade. A Bíblia simplesmente vem dizer para nós que Elias aparece num cenário em que Acabe estava reinando juntamente com a sua esposa Jezabel. E quando Acabe agora ele toma posse do reino, ele assume todos os quadrantes de Samaria. A Bíblia vem dizendo que Elias se apresenta diante do território de Acabe, diante dos quadrantes de Samaria, e se indigna a saber da idolatria, se indigna a saber do pecado. Elias se indigna em saber que no meio de uma cidade escolhida por Deus, no meio de uma cidade que o Senhor reservou para a adoração somente dele, no meio de um povo que Deus separou para o adorar em espírito e verdade, agora estava predominando a miséria, estava predominando a imundícia espiritual, estava predominando a frieza, a mornidão espiritual, no meio de um povo em que Deus selecionou para que fosse uma nação modelo, uma nação que desse exemplo em tudo, em todos os parâmetros, na sua vestimenta, nos seus alimentos, no seu tratamento para com Deus, naquilo que Israel pudesse oferecer de melhor para Deus. Israel agora havia adulterado aquilo que nós conhecemos como santidade, aquilo que nós conhecemos como adoração. Israel não estava mais se importando em ter comunhão com Deus, Israel não estava mais se importando em ter uma intimidade com o Criador, e isso incomodou a Deus. E agora se apresenta diante do Senhor um nome muito visitado na Bíblia por nome de Elias. Elias, nós conhecemos apenas que era um dos moradores da terra de Gileade, o tisbita, e ninguém mais sabe como Elias se apresenta. Quem foi que consagrou Elias? Quem foi que colocou a unção na vida de Elias? Quem foi que encheu um vaso e foi até a casa de Elias e colocou a unção de profeta na vida dele? Nós só sabemos que Elias era um grande profeta e temido na Bíblia. Quem não queria ser alguém que não queria ser como Elias? Quem não queria ter a unção que Elias tinha? Quem não queria ter o nome que Elias tinha? A fama de Elias corria por todo o território do Oriente, e Elias vinha marchando com a autoridade de Deus. Elias tinha contato pessoal com Deus. Elias profetizava sem perguntar a Deus. Elias falava sem consultar a Deus. Quando eu olho para Elias, eu percebo que o próprio Deus parece que obedecia a voz de Elias, e ele chega diante do território de Acabe e diz: Deus não precisa falar nada, eu vou falar. Segundo a minha palavra, Deus, não vai chover 3 anos e 6 meses na face da terra. O pecado aborreceu Elias, o pecado trouxe indignação ao coração de Elias, e Elias, enfurecido, ele não mediu palavra, ele simplesmente falou: acabou o trabalho em Samaria, acabou o trabalho no reinado de Acabe. Hoje deixa eu liberar essa palavra para você. Vai ter máscara que vai cair aqui. O reino de Acabe estava bom enquanto Elias não aparece. O reino de
Jezabel estava uma maravilha, enquanto não se apresenta um doido para profetizar sem perguntar a Deus. Existem momentos na nossa vida que nós temos que ser ousados. Elias era temido porque profetizava, e Deus cumpria com a palavra dele. Elias olhou para tudo aquilo que estava acontecendo não dar, só que ele não mediu a consequência, e por não saber o que iria acontecer, que se a própria profecia que ele vociferou viria atingir a sua vida, o Deus que conhece tudo, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que sabe tudo, e pega e fala: Elias, eu preciso fazer alguma coisa por você, porque por causa de mim você se indignou. Mas espera aí, tem um local próximo ao Rio Jordão. O Jordão significa aquele que desce. Tem um local bem ali. Você vai ficar numa caverna próximo ao rio, ou a ribeiro de Querite. A palavra Querite significa
É muita informação para isso. Eu vi o profeta Elias sendo temido e colocaram um apelido nele. Elias não mais vai ser o profeta da vez, vai se chamar de perturbador de Israel. Crente que na glória a Deus está perturbando Satanás. Se você ainda não entendeu, você vai dar glória a Deus nesta noite, porque só quem não gosta de dar glória a Deus é Satanás. Deus está te dando autoridade hoje aqui. Deus está te dando autoridade hoje aqui. Eu quero que você que é batizado no Espírito, você que tem o Espírito, a célula, eu mando quitar, eu da caixa, pega na mão desse irmão aí, fala pra ele, sinta o que eu estou sentindo aqui, sinta o que eu estou sentindo aqui, Glória a Deus. Quem era Elias? Quem era esse homem que fez a sua diferença, que mudou a história de uma nação? Quem era esse homem que perturbou todo o reinado, que interferiu no movimento de todo o império, de toda uma nação? Elias trouxe uma crise econômica diante do império de Acabe. Por que, pastor? Porque sem chuva não dava para trabalhar, sem chuva não dava para beber, sem chuva não dá para comer, porque naquela época a coisa mais comum do tempo antigo era se trabalhar com a agricultura, trabalhando na terra, e para se plantar em terra seca não nasce nada, e precisava da chuva para regar a terra, para que a semente viesse morrer no chão e viesse crescer novamente. Elias interferiu na ordem econômica de todo o país. Este era o profeta Elias. Este homem foi temido por vários reinos, porém a Bíblia Sagrada diz que chegou um tempo em que o próprio Senhor permitiu que Elias saísse dali e fosse se esconder, para que a mão do Senhor fosse sobre ele. Deixa eu te informar uma coisa: no meio de tanta crise econômica espiritual, no meio de tanta prostituição espiritual, o Senhor vai te esconder nesta noite. Você não vai se corromper, você não vai adulterar, você não vai prostituir, você não Por que você acha que o profeta Elias falou para o seu sucessor Eliseu, quando lhe pediu a unção dobrada? Deixa eu te dizer que Deus não dá unção dobrada para ninguém dele, tá? Deus dá unção dobrada do teu companheiro para você, porque no dia que Deus der a unção dobrada dele, não vai sobrar ninguém na terra. A Bíblia diz que o profeta Eliseu chegou diante de Elias e falou: eu quero a tua unção dobrada, eu quero ser como você é, eu quero pregar como você prega, quero orar como você ora, eu quero andar e ser respeitado como todo